Deixa eu te fazer uma pergunta que talvez ninguém nunca tenha te feito como mãe. Você tem se conhecido enquanto cria os seus filhos? Porque sim, a maioria de nós aprendeu a cuidar, corrigir, orientar, proteger, mas quase ninguém ensinou a gente a se observar, a se olhar e a se curar no meio da maternidade. E aí acontece algo muito comum. O filho faz birra, se desregula, nos desafia, e aí a gente reage sem entender nem o comportamento dele e nem o nosso. Mas hoje eu quero te mostrar que parentalidade consciente não é uma técnica, é um caminho de autoconhecimento. E aí, quando a mãe se conhece, o filho muda, mesmo sem que ela faça nenhum tipo de esforço para tentar mudar essa criança. E se você chegou aqui agora, seja muito bem-vinda. Eu sou a Maria Isabel, eu sou psicopedagoga especialista em desenvolvimento infantil e também criadora do método O Código Invisível da Infância. O meu trabalho, ele une neurociência, vínculo, práticas integrativas e também um olhar muito humano sobre a maternidade. Porque eu acredito que criar filhos não é só sobre educação, ele começa na nossa consciência. E é muito comum as mães chegarem até aqui no meu consultório me dizendo o seguinte: Maria Isabel, eu sei o que é certo, eu já vi, alguém já me contou, eu já sei essa informação, mas eu não consigo fazer. Chega na hora, eu não consigo botar em prática. Eu juro pra mim mesma, eu me prometo que eu não vou gritar. E eu grito. Eu estudo, leio, faço terapia, mas na hora eu perco o controle. E isso acontece porque só ter informação não muda um comportamento sozinho. O que muda comportamento é a consciência e, mais importante do que isso, é uma decisão. E quando a gente não se conhece no meio de todas essas turbulências, a gente reage. E quando a gente não se observa, a gente repete. E ainda mais quando a gente não se escuta, a gente transfere tudo isso para os nossos filhos. A parentalidade inconsciente é quando a infância do filho acaba virando palco das dores enquanto adultos. Agora, por outro lado, a parentalidade consciente é quando a infância dos nossos filhos vira um caminho de cura. E eu sempre costumo dizer que o maior presente que um pai e uma mãe pode oferecer para um filho é a sua própria cura. E trazendo isso para a nossa vida real, para o nosso dia a dia, é o fato de que não adianta tentar regular uma criança se o adulto está desregulado. Não adianta a gente querer ensinar calma se o nosso corpo vive em estado de alerta. Não adianta a gente querer pedir presença se a mente está lá no passado ou então projetando um futuro. A criança ela aprende muito mais com o nosso estado interno enquanto adultos do que com qualquer discurso que a gente possa dizer. Eu sempre gosto de falar que os nossos filhos, eles vivem diante de um espelho e que esse espelho é um espelho invisível. Mas é através desse espelho que ele está observando como que você lida com a frustração, como você se trata, como você descansa, como que você reage ao erro, como você pede ajuda, ou então como você se culpa o tempo todo. O comportamento da nossa criança é muitas vezes a tradução daquilo que ele está vendo nesse espelho. Por isso, o autoconhecimento ele não é um luxo da maternidade. Ele é uma ferramenta necessária de autocuidado. E uma das coisas que eu mais vejo e que acontece aqui no meu consultório é quando as mães chegam para mim e me dizem assim: Maria Isabel, meu filho está muito difícil de lidar.
ele explode por qualquer coisa, eu não sei mais o que fazer. E aí, quando a gente vai olhar para essa mãe, a gente percebe que essa mãe também está explodindo por dentro. Que essa mãe vive tentando controlar, que ela vive se cobrando, que ela vive se anulando. E que o filho, muitas vezes, é um reflexo daquilo que ela está reprimindo dentro dela mesma. E aí, quando essas mães começam a se observar, quando elas passam a se escutar um pouquinho mais e a se cuidar, esse filho, ele simplesmente pode descansar. Porque, na verdade, esse comportamento, ele não era o problema. Ele é um mensageiro de um sintoma. E o cérebro das crianças, ele se desenvolve através dessas relações. A criança utiliza o cérebro do adulto como uma referência para aprender. Então aí, a partir disso, ele aprende a lidar com as emoções, ele aprende a se acalmar, a esperar, a confiar no outro. E quanto mais esse adulto se conhece, melhor ele responde. Agora, quando ele não se conhece, ele só reage. Ele reage num automático e essa reação gera medo. A parentalidade consciente não é sobre seguir um manual e fazer tudo certo o tempo todo. É perceber aquilo que está acontecendo dentro de você antes de agir. É se perguntar o tempo todo: por que isso me tirou tanto do sério? Isso é sobre o meu filho ou isso é sobre mim? Que parte minha que foi ativada aqui? Esse simples movimento já muda o campo emocional da casa inteira. E agora eu quero deixar aqui alguns exercícios muito simples que vocês podem ir fazendo ao longo dos dias. Porque o primeiro passo é a gente pausar conscientemente. Antes da gente corrigir, antes da gente orientar, ou então daquela reação automática, para, respira e olha para dentro. Se pergunta: o que isso despertou em mim? E aí você pode nomear o seu cansaço, a sua raiva, o seu medo, as suas frustrações. Trazer nome também traz regulação. Tente responder, não reage. Escolha uma resposta que você gostaria que o seu filho aprendesse. E o mais importante de tudo, se você errar, você pode voltar atrás e reparar. Porque o reparo, ele educa mais do que qualquer perfeição. E esse pequeno ritual simples de pausa, de respiração, não muda só o comportamento dos nossos filhos. Ele muda quem você se torna como mãe. E quando você reconhece isso, você interrompe as repetições, você cura padrões antigos, você devolve leveza à infância. Você pode educar sem ferir. E você não precisa ser perfeita. Você só precisa estar presente e consciente. Porque isso, por si só, já é capaz de transformar tudo. E quando a gente fala em parentalidade consciente, não é sobre controlar os nossos filhos. É sobre conhecer a nós mesmos enquanto a gente cria os nossos filhos. Porque os nossos filhos, eles não precisam de mães que sabem tudo. Eles precisam de mães que param, que se observam, que se responsabilizam e principalmente que se cuidam. Quando você se conhece, você abre espaço. E quando você cria esse espaço, o vínculo cresce. E esse vínculo crescendo, como se num passe de mágicas, o desenvolvimento dos nossos filhos acontece. E se essa aula fez sentido para você, eu gostaria muito de te pedir que você se inscrevesse nesse canal e também compartilhasse esse vídeo com outras mães. E para aprofundar um pouquinho mais nesse caminho, assista também a outras aulas que estão disponíveis aqui para você no meu canal. E a gente segue juntas até a nossa próxima aula.